Boa noite, prezados amigos, muita paz para todos. Nós vamos iniciar agora mais uma reunião pública do CERJ e eu queria, em primeiro lugar, manifestar a minha alegria por poder participar dessa reunião e a minha gratidão pela gentileza do convite. Nós vamos iniciar, lendo uma página, como é de praxe, para depois fazermos a nossa prece e a nossa palestra, que é sobre o nosso querido amigo espiritual Bezerra de Menezes. Então, vamos ler a nossa página. Ela foi aberta ao acaso e, como sempre acontece, quando nós abrimos ao acaso as páginas, elas sempre têm a ver com os temas que nós devemos estudar, Porque o plano espiritual está sempre amparando a todos nós. Então, é aqui do Caminho, Verdade e Vida, eu abri na página número 116, que é Agir de Acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Está em Paulo a Tito 1,16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé, em exterioridades que habitam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Vamos orar. Louvado seja Deus, Pai Criador, Senhor dos mundos, Pai amoroso e justo, louvado seja o seu santo nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Então, vamos dar início aos nossos comentários sobre o tema de hoje e, como eu lembrei de início, a página que fala sobre a necessidade de nós, espíritas, seguidores da nova revelação, seguidores do Consolador Prometido, nós precisamos pensar seriamente em agir de acordo com a fé que nós dizemos professar. E então essa página aqui nos lembra disso, da necessidade de nós não mais
praticarmos os erros que nós temos praticado em muitas reencarnações em que nos filiamos a várias escolas religiosas, mas só na aparência e não na essência, sem praticar a doutrina que nós dizíamos seguir. Então, o Espiritismo é esta oportunidade que o Senhor nos dá de nós, finalmente, despertos para a realidade da vida, nós praticarmos a doutrina que lembra, que renova, que esclarece o Evangelho de Jesus. E a página é muito adequada porque justamente nos faz lembrar Bezerra de Menezes, que foi um exemplo disso, que foi um verdadeiro apóstolo do cristianismo, um verdadeiro apóstolo do espiritismo, o médico dos pobres, grande defensor da doutrina espírita. E ele, na sua vida toda, ele vivenciou, praticou os ensinamentos trazidos pela doutrina, trazidos pelo Evangelho de Jesus. E ele veio, reencarnou, com a missão específica de auxiliar na implantação do Espiritismo, do Consolador Prometido no Brasil, nas terras do Cruzeiro do Sul. E, conforme nos relata Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, ele veio com uma missão especial dada a ele por Ismael, que é o protetor espiritual do Brasil. Humberto de Campos, nesse livro, relata que Jesus, então, escolheu o Brasil para implantar aqui a árvore do Evangelho. E, para isso, solicitou o trabalho das hostes espirituais que o auxiliavam, e em especial de Ismael, que é o protetor espiritual do Brasil. E nesta reunião, Ismael, então, chamou um de seus auxiliares, e disse a ele o seguinte, diz aqui Humberto de Campos, depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim, Ismael falando, descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, conta Humberto de Campos que fez um grande silêncio naquela assembleia, que aquele discípulo chamado, muito comovido, aceitou o encargo. E ele termina o capítulo dizendo, daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Então,
Está dito aqui que já Bezerra reencarnou com a missão de auxiliar na implantação do Consolador Prometido no Brasil. E ele, então, nasceu filho de um fazendeiro lá do Ceará. O nome do pai dele era Antônio Bezerra de Menezes e da mãe Fabiana de Jesus Maria Bezerra. E a família era muito católica, uma família muito, muito correta, e o pai dele era de extrema bondade. E ajudava muitas pessoas, emprestava muito dinheiro, avalizava muitos empréstimos que as pessoas faziam, e por causa da sua generosidade, ele acabou sendo prejudicado nas suas finanças, que muitas vezes as pessoas não pagavam os empréstimos que faziam com ele, e quando ele era avalista das dívidas, também não pagavam as dívidas, e ele então tinha que assumir aquelas dívidas que tinham sido feitas pelas pessoas. Então, dessa forma, ele passou a ter muitas dificuldades financeiras. Ele não perdeu os bens, que ele era fazendeiro, mas ele decidiu que ele precisava pagar todas as dívidas e que, então, ele só tiraria dos lucros da sua terra o necessário para o sustento da sua família e que o resto ele separaria para pagar essas dívidas. E, então, a vida de Bezerra de Menezes e de seus irmãos foi uma vida de muita dificuldade financeira. Eles estudaram, sim, né, foram encaminhados à escola pública, e depois fizeram o curso superior, mas sempre com muita dificuldade. Então, Bezerra, jovem, com 19 anos, veio para o Rio para estudar medicina, mas era um estudante pobre e não tinha a família que pudesse sustentá-lo com largueza. E ele, então, para poder concluir o curso de medicina, para poder pagar o seu sustento aqui no Rio, ele, então, dava aulas particulares, né? Foi uma vida sempre de muito sacrifício financeiro. Mas, finalmente, ele se formou e foi trabalhar, então, no Hospital da Misericórdia, onde, pela sua dedicação, pela sua inteligência, pela sua capacidade, ele conquistou o respeito e o afeto dos seus superiores. E depois ele foi nomeado cirurgião-tenente do Exército e sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina. E, então, iniciou a sua carreira de médico, né? E ele casou-se e teve 2 filhinhos com a sua esposa, porém ela faleceu 5 anos depois. E ele ficou, então, ainda jovem, viúvo, com 2 filhinhos para criar. Posteriormente, ele casou-se novamente com uma irmã da sua falecida esposa, e com ela ele teve mais 7 filhos. Então, ele tinha uma prole numerosa e trabalhava muito, mas sempre, né, sempre foi, desde o início, aquele médico dos pobres, né? Ele sempre ajudava aqueles que vinham consultá-lo e que não podiam, muitas vezes, pagar as consultas, né? Ele não cobrava a consulta, ele dava o remédio que a pessoa precisava, ou dava dinheiro para que a pessoa comprasse os remédios. Enfim, ele sempre se caracterizou, né, pelo exercício da medicina como um apostolado, né? E no livro da Vida e Obra de Bezerra de Menezes, de Silvio Brito Soares, que é publicado, é um livro já publicado pela FEB, mas já esgotado, mas tem muitos dados interessantes sobre a vida de Bezerra de Menezes. E Silvio Brito Soares diz que Bezerra
declarava que o bom médico não tem hora para descansar, não tem hora para o seu lazer, que ele sempre, constantemente, ele deve atender os doentes que o procuram. Porque se ele não agir assim, ele será um comerciante da medicina, ele não será um apóstolo da medicina, né? E ele seguia à risca esses ensinamentos que ele dava. Mas um aspecto muito interessante da vida de Bezerra, que eu gostaria de frisar, é o dele como político. Porque costuma-se dizer, né, que o poder corrompe, que a política corrompe, que o dinheiro corrompe, que o saber corrompe. Porém, nós sabemos que todas essas circunstâncias, né, de poder, de status social, de riqueza, de aquisição de dotes intelectuais, de diplomas, né? Todos esses são dons de Deus, no sentido de que são oportunidades que Deus nos concede para que nós possamos, através dessas atividades, demonstrar que nós somos verdadeiros cristãos, né? E Bezerra, então, foi um exemplo disso. Ele já era um médico muito conhecido na chamada freguesia de São Cristóvão, né? Antigamente não eram os bairros, eram freguesias, né? Ele era muito conhecido ali e então ele foi procurado pelos moradores da localidade, que pediram que ele se candidatasse a vereador, para que ele defendesse os interesses da população. E então ele, movido pelo ideal de auxiliar a população, ele se candidatou e foi eleito. Ele foi eleito vereador, né? E foi reeleito mais 2 vezes, quer dizer, ele teve 3 mandatos como vereador. Depois ele foi eleito deputado. Ele chegou a ser presidente da Câmara de Deputados. Então, ele teve uma carreira política ativa, de destaque. Mas o mais importante é como ele se comportou como político. Ele realmente, né, advogou a causa da população que ele representava, da população que o havia eleito. Então, o que ele fez, né? Ele, em primeiro lugar, foi sempre honestíssimo. Ele era pobre quando foi eleito e depois, quando ele saiu da vida pública, ele saiu pobre como ele havia entrado. Quer dizer, ele não ganhou nada, né, nenhum lucro, exceto aquilo que ele deveria ganhar mesmo, né, o seu salário, vamos dizer assim, como político. Primeira característica foi a sua honestidade. E depois, como eles realmente, né, ele se interessou para fazer obras que pudessem beneficiar a população, né? Ele fez procurou defender o municipalismo. Ele dizia que os municípios deviam ter mais autonomia para que os bens, quer dizer, o patrimônio, né, público fosse melhor administrado. Ele defendia uma ideia muito interessante, ele dizia que deveria haver um código de paz, que fosse um código internacional de paz, ao qual todos os países obedecessem, e que houvesse um tribunal internacional. Quer dizer, muito antes de ser criada a ONU, ele já falava num tribunal internacional, onde as grandes questões que interessassem a humanidade toda pudessem ser tratadas, tudo em benefício de todos, né? Ele defendeu a criação da estrada de ferro de Campos a Macaé,
ele defendia a educação pública para a população toda. Enfim, ele tinha esse espírito de cidadania que ele praticou durante toda a sua vida pública. Ao final, ele acabou saindo da vida pública. Assim, um detalhe interessante que eu gostaria de lembrar é que quando ele se candidatou a primeira vez a vereador, ele era então ainda tenente do Exército, cirurgião tenente do Exército. Então, seus adversários disseram que ele não podia, não, que era uma imoralidade ele ser do Exército e se candidatar a cargo político. E então, o que ele fez? Ele saiu do Exército, né? Ele se desligou do seu cargo de tenente para poder se candidatar a vereador, né? Então, nós vemos o exemplo, né, dele, como ele, exercendo um cargo público, ele foi um exemplo de cristão, né? E como nós sempre lembramos, né, essas grandes figuras do espiritismo, do cristianismo, né? E elas devem nos servir de exemplos. Nós sempre os lembramos, né, com gratidão, com admiração, com respeito, mas principalmente nós precisamos lembrar deles como exemplos de vivência, né? Porque eles viveram na Terra, vivem na Terra. Então, nós precisamos ver como é que eles agem, que exemplos que eles nos dão e como nós seguimos esses exemplos, né? Ele, quanto à sua adesão ao Espiritismo, é muito interessante nós lembrarmos. Ele era de família católica, como citei de início, e ele mesmo relata que ele, ao vir para o Rio, para estudar na Faculdade de Medicina e tudo, ele já tinha muitas críticas à Igreja Católica. O catolicismo não respondia a todas as suas perguntas, a todas as suas indagações filosóficas e espirituais. E então ele se afastou do catolicismo. Ele não deixou de acreditar em Deus, ele continuou acreditando em Deus, mas se afastou do catolicismo, da instituição, né, da Igreja Católica. E certo dia ele foi presenteado por um amigo com uma Bíblia. E ele então resolveu ler a Bíblia. E começou a ler a Bíblia, foi lendo, e disse que foi sendo envolvido pela beleza da Bíblia, dos ensinamentos da Bíblia, e que aquilo então amadureceu nele a sua aspiração ao divino, né? A sua aspiração à religiosidade. Aumentou nele aquela religiosidade latente que ele trazia. Até porque nós sabemos, né, como nós lemos no início, que ele era um espírito, um missionário, né, um espírito elevado, que veio para a Terra com uma missão. Então, ele tinha essa espiritualidade latente que só estava buscando a oportunidade de se manifestar. Aí, uma outra ocasião, ele foi presenteado por um conhecido também, chamado Dr. Travassos, que o presenteou com uma tradução do Livro dos Espíritos. No centro da cidade, ele encontrou com um amigo, o amigo deu para ele a tal tradução do Livro dos Espíritos. Ele agradeceu e estava no centro da cidade. Era final do expediente, ele ia voltar para casa, na Tijuca. Pegou o bonde
E foi então, começou a ler o livro dos Espíritos e foi se encantando, se encantando, se encantando. Depois leu a noite inteira o livro dos Espíritos e ele disse que para ele aquilo não era novidade, era como se ele tivesse entrado em contato com algo que ele já sabia e que ele buscava novamente, né? A gente sabe que era isso mesmo, né? Que ele buscava as suas raízes espirituais, né? E então ele diz uma frase muito bonita sobre o espiritismo: minha alma encontrou finalmente onde pousar, né? E ao pousar a sua alma no espiritismo, né? Então ele abraçou o espiritismo com todas as forças do seu coração e então passou a fazer parte do movimento espírita, de participar de reuniões mediúnicas. Ele fazia desobsessão e era um grande orientador de reuniões de desobsessão, né? Porque ele tinha a sua aura moral, né? A sua força moral, né? Porque o médium que doutrina os espíritos sofredores, ele precisa ter, sim, um grande conhecimento da doutrina, precisa ter um grande conhecimento do evangelho, precisa ter um grande conhecimento do fenômeno do qual ele está participando, mas, sobretudo, ele precisa ter, né, autoridade moral, porque senão os espíritos não aceitam aquilo que o orientador da reunião está falando. E Bezerra tinha esta autoridade moral, porque além, ele era um homem íntegro, né? Um pai de família íntegro também, e era extremamente bondoso. E ele praticava a caridade, né? Ele era desinteressado dos bens materiais. Então, isso incutia respeito nos espíritos. E ele, então, ao se tornar membro da FEB, ele passou, então, a atuar ativamente da FEB, né? E passou a defender o espiritismo na imprensa, porque os primeiros tempos do espiritismo, né, foram tempos muito difíceis, porque o espiritismo era muito atacado, né, como doutrina por autoridades eclesiásticas, por políticos, por cientistas, por literatos. E então ele, que nunca se respondia àqueles que o atacavam pessoalmente, ele sempre respondia àqueles que atacavam o espiritismo. Ele sempre defendeu o espiritismo na imprensa. E ao ingressar então na FEB, qual foi a ação dele dentro da FEB, que foi muito importante? Ele sempre passou a defender a ideia de que o espiritismo tivesse o caráter religioso, moral, evangélico. E ele foi combatido, inclusive por próprios espíritas, que achavam que não, que tinha que ser mais o aspecto científico, né? E ele não, ele defendia que o espiritismo deve ter o aspecto moral, deve dar preferência, dar grande importância ao aspecto moral. E nisso ele estava corretíssimo, porque nós sabemos, né, que o espiritismo é o consolador prometido. Porque o que foi que Jesus falou quando ele prometeu que ia mandar o Consolador, né? Ao se despedir dos seus discípulos na última reunião que ele teve com os discípulos, ele disse o quê? Ele disse que ele iria embora, que ele já estava prevendo que ele ia ser crucificado e morto,
mas que os discípulos não se afligissem, porque na época própria ele mandaria o Consolador, que ficaria conosco para sempre e que então serviria para lembrar os seus ensinamentos e esclareceria coisas e diria coisas que ele ainda não podia falar. Então nós sabemos que é isso mesmo, né? Que Jesus na época ele trouxe os seus ensinamentos, né? Mas ele falou o que era possível ao povo entender. E ele então falou de forma que os espíritos encarnados na Terra naquela época, né, pudessem apreender o que ele estava ensinando. Então ele trouxe os grandes ensinamentos morais, né, as grandes balizas morais que nós precisamos seguir para a nossa libertação espiritual, e falou sim, né, da vida após a morte, mas ele não pôde falar com detalhes. Evidentemente, Jesus não podia falar com grandes detalhes sobre a vida espiritual, porque as pessoas que o ouviam não tinham parâmetros de raciocínio para compreender. E então ele falou que ia mandar, na época própria, o Consolador prometido, né? Então, quando houve, no século XIX, aquela grande eclosão dos fenômenos físicos, né? Das mesas girantes, e que Kardec entrou em contato com aqueles fenômenos e estudou-os, e viu que eles estavam corretos, que realmente existiam inteligências fora da matéria que estavam ali se manifestando. E Kardec então fez várias perguntas que foram respondidas por vários médiuns, né? E as respostas todas foram codificadas no Livro dos Espíritos. Mas naquela época, já então no século XIX, segunda metade do século XIX, já havia um desenvolvimento intelectual, né, compatível com as elucidações que os espíritos então estavam trazendo. Então, mas, né, o que os espíritos, através de todas as elucidações dos espíritos que constituem, né, a codificação kardeciana, nós vemos o quê? Qual é o resultado disso? Nós temos uma compreensão maior e melhor do Evangelho de Jesus. Por isso é que Bezerra, na FEB, fez questão que fosse preservado, né, e frisado o aspecto evangélico, moral do Espiritismo. E ele, então, fez também, né, a união dos espíritas, porque nós sabemos que o Espiritismo não tem sacerdócio, né? Nós não temos sacerdotes, não temos bispos, não temos papa, né? Então, o Espiritismo foi surgindo, né, foi se propagando pelo território nacional, várias casas espíritas e tudo, e era preciso que houvesse um guia, né? Um parâmetro, uma orientação, que propiciasse a união, né? das casas espíritas, do movimento espírita. E então ele fez esse trabalho. Então, fazendo este trabalho na FEB, ele fez o quê? Ele obedeceu àquela determinação de Ismael, que nós lemos no início, que Ismael diz a ele, né? Olha, você vai à terra, né? Você vai ajudar na solidificação do Espiritismo, né? Da nova revelação no Brasil, né? Na terra do Cruzeiro,
e vai fazer a união do movimento espírita todo. Então, Bezerra teve essa grande missão, né? E ele fez também uma grande defesa do espiritismo para que o espiritismo fosse reconhecido em lei. Porque quando saiu o Código Penal da República, né, porque houve a proclamação da República, né, foi feito um Código Civil, um Código Penal. No Código Penal, né, o espiritismo era considerado, né, uma seita, uma estranha e tal, né? E então Bezerra fez uma representação ao presidente Marechal Deodoro da Fonseca, né, defendendo o espiritismo, e conseguiu, né, que fosse tirado do Código Penal esta menção ao espiritismo. Isso foi muitíssimo importante, né? Então nós vemos como os primeiros tempos do espiritismo no Brasil, né, como eles foram pedregosos, né? E como Bezerra, à frente de muitos, né, mas todos os seus contemporâneos, aqueles que vieram um pouco antes, que vieram logo depois dele e tudo, como tiveram que lutar, né, para que o espiritismo não fosse massacrado, não fosse mal entendido, né, e pudesse prosperar, porque era esse o objetivo, né? E então ele foi também presidente da federação, né? Então foi realmente o grande defensor do espiritismo no Brasil. Então, esse aspecto nós precisamos também admirar muito Bezerra, né? E procurar também seguir os seus exemplos, né? Porque nós espíritas, né, que nos declaramos espíritas, nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos honrar a doutrina que nós dizemos seguir. E honrar em que sentido, né? Nós não vamos forçar ninguém a adotar a nossa doutrina, porque as pessoas são livres para acreditarem no que quiserem, né? Mas nós precisamos conhecer a doutrina, porque se nós somos perguntados, porque as pessoas nos perguntam, as pessoas que sabem que nós somos espíritas, elas perguntam, fazem perguntas sobre a doutrina. Então, nós precisamos ter respostas claras, precisas, de acordo com os postulados do espiritismo, né? Precisamos honrar também o espiritismo com o nosso comportamento, né? Para que as pessoas, ao nos analisarem, né, vendo que nós nos declaramos espíritas, vejam que nós agimos de acordo com os postulados do Espiritismo e do Evangelho de Jesus, né? Estes foram exemplos dados por Bezerra, né? E que nós precisamos, então, seguir, porque nós não podemos só admirar, amar e ter gratidão por Bezerra. Nós precisamos ver nele, né, um exemplo, um amigo espiritual, que veio do plano espiritual com uma missão, cumpriu a sua missão, e então o que Jesus espera? Que nós, então, façamos também a nossa parte, né? E aí, então, nós também precisamos falar, né, da parte da caridade, do amor de Bezerra, né? Bezerra pessoa, né? Que realmente seguia, né, praticava os ensinamentos de Jesus.
Como já mencionei, ele era pobre, tinha uma família numerosa, mas era absolutamente desligado das coisas materiais, né? O pouco dinheiro que ele tinha, ele ajudava todo mundo, né? Existem várias histórias, né, que nós conhecemos, as histórias que as pessoas o procuravam, precisando de ajuda para comprar remédios e tudo, ele tirava o dinheiro que ele tinha no bolso e dava para a pessoa, né? Sabe, conhecemos aquela famosa história do anel de formatura, né, da senhora que foi vê-lo, que precisava comprar remédios, né, e ele já havia dado todo o dinheiro que ele tinha antes dela chegar, e então já não tinha mais dinheiro para ajudá-la. Então ele não teve dúvida, pegou o anel de formatura dele e deu a ela para que ela pudesse comprar os remédios, né. Uma vez ele também encontrou na rua, no centro da cidade, um conhecido muito choroso que tinha perdido o filhinho e precisava enterrar o filhinho, não tinha dinheiro, e ele pegou todo o dinheiro que ele tinha no bolso e deu para o conhecido. E aí depois, quando ele foi pegar o bonde, ele viu que ele estava absoluto, não tinha nem um tostão, nem um centavo para pagar o bonde para ir para casa. Então ele teve que pedir um dinheiro emprestado para poder pagar o bonde. Quer dizer, ele era completamente desligado mesmo das coisas materiais e vivenciava esse amor ao próximo, né? A caridade no seu sentido maior. Não só ele dava dinheiro, ele consultava as pessoas, dava consultas gratuitas, né? Como ele dava de si, dava o carinho. Certa vez ele encontrou também um conhecido muito necessitado, muito choroso, e ele já não tinha mais dinheiro, então ele falou: olha, eu vou te dar um abraço. E deu um abraço, e aquele abraço cheio de fluidos, né, reconfortou a pessoa. Então ele dava de si, né? E era o chamado médico dos pobres, sem dúvida. E quando ele tinha muitos filhos, né, como eu disse, e ele 9 filhos, né? Ele tinha 2 do primeiro casamento e 7 do segundo. E ele perdeu 4 filhos adultos, né? E então imagine, né? Nós temos dificuldade, né? Extrema dificuldade, essa é a maior dor que uma pessoa pode ter, né? De perder um filho, né? E ele perdeu 4 já criados, né? E ele nunca se revoltou, né? Ele aceitou a morte dos filhos. Quando uma das filhas dele morreu, jovenzinha, com 18, 19 anos, ele então fez o enterro dela e tal, durante o dia e tal, e à noite foi a reunião. Foi a reunião e lá na reunião ela se manifestou. Ela se manifestou e deu uma mensagem, era também um espírito mais lúcido, né? E deu uma mensagem e tal, consoladora para ele e tal. Então, nós vemos que ele realmente, né, na sua vivência, no seu dia a dia, ele dava demonstração da sua grande fé, né? E da sua grande fortaleza moral, né? E ainda no final da vida, ele também foi um exemplo. Por quê? Porque ele teve um derrame e ficou 4 meses imobilizado na cama. E não falava, não se mexia, né? E aí, mas sempre calmo, né? E muito pobre, né? Uma casa muito simples, ali naquela cama muito simples.
e havia então uma cadeira do lado da cama e começou a romaria, as pessoas irem vê-lo, né, visitá-lo e tal, e chegavam lá, mas ele exalava tanta doçura, tanta aceitação da sua situação, né? Os olhos muito lúcidos, né? Ele tinha olhos claros, os olhos muito lúcidos, muito bondosos, né? Que as pessoas sentavam ali do lado da cadeira, conversavam, falavam um pouco com ele, ele não respondia, mas as pessoas falavam, mas as pessoas diziam que saíam dali confortadas, quer dizer, ele confortava as pessoas até sem falar, né? E também é muito pobre, e as pessoas então faziam o quê? Sem que ele visse, colocavam debaixo do travesseiro dinheiro para ajudar a sua família, né? E assim ele ficou 4 meses, por final ele desencarnou, né? Serenamente, e o seu enterro foi acompanhado por pobres, ricos, de todas as camadas sociais, pessoas de todas as origens, todos lamentando muitíssimo, né, a sua partida. E ele, então, no plano espiritual, né, continuou e continua, né, ajudando a todos nós. Nós sabemos que ele já tem possibilidade, né, de ir para planos superiores, planos espirituais superiores, mas que ele pediu para continuar auxiliando a nós na Terra, né? Então, veja, a grandeza, né, de alma, isso é que é realmente um grande coração, né? Quer dizer, ele, podendo ir para planos espirituais superiores, prefere ficar aqui, né, ajudando a nós, as nossas fraquezas, né, na nossa pouca fé, né, e com grande paciência, com grande amor. E ele, então, aparece, por que que ele aparece, por que aparecem mensagens dele e tal, em muitos lugares? Porque ele é auxiliado, né, por um grande grupo de espíritos, né, e continua nesse apostolado, né, de nos despertar para Jesus. E são muitos os casos que são contados de curas que ele realiza como espírito, né? No livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, ele relata muitos casos muito interessantes, inclusive um fato que aconteceu com o filho do próprio Ramiro Gama. Ele disse que eles estavam numa fazenda, acho que era Rio das Flores, e aí tinham muitos sobrinhos, 5 sobrinhos estavam ali visitando, hospedados com eles, e então o filho dele cedeu o quarto e tal para os hóspedes e foi dormir na sala. E à noite o menino acordou gritando, porque havia sido segurando alguma coisa assim na mão, e quando eles foram ver, todo mundo acudiu, quando foram ver, ele havia sido picado por um escorpião enorme em vários pontos da perna. Aí eles chamaram o médico, e o médico falou: olha, aqui na cidade não tem o soro para o veneno do escorpião, vocês vão ter que levá-lo para Petrópolis, só lá que tem. Mas eram muitas horas de trem e não daria tempo. O veneno até lá já teria tomado todo o corpo dele e o menino ia morrer. Aí o médico falou: olha, vocês rezem, veja aí a fé de vocês, apelem para a fé de vocês, porque tá difícil, né? E aí, então, o que é que eles fizeram? Eles puseram água e tal, e ele e a esposa e tal, orando fervorosamente, né, pedindo a Bezerra de Menezes que auxiliasse
que auxiliasse o menino, que não deixasse morrer e tal, né? Aí ele disse que a água do copo, né, ficou diferente, ficou meio gasosa e meio amarelada. E aí eles foram dando encolheradas para o menino de hora em hora e tal, passaram a noite inteira dando aquela água para o menino. No final, o menino teve um suadouro, começou a transpirar muito. A roupa dele ficou encharcada, né, de suor, um suor amarelado. Era como se o veneno do escorpião tivesse saído pelo suor todo, né? E aí, no final, o menino adormeceu. Depois, quando adormeceu, amanheceu bem, pediu comida, disse que estava com fome e tal. E quando o médico chegou para ver o menino, ele já estava curado, né? Quer dizer, então, Ramiro Gama descreve, né, essa cura feita por Bezerra, né? E nós sabemos em inúmeros livros, né, psicografados por Chico, por Divaldo, como as preces dirigidas a Bezerra, né, como elas são atendidas, como ele trabalha ativamente por nós, né? E então que as nossas últimas palavras que sejam nesse sentido, né, de que nós precisamos amar, respeitar, agradecer, admirar Bezerra, né, como esse apóstolo de Jesus, né? Haroldo Dutra Dias, numa das suas palestras, ele diz a diferença entre o discípulo e o apóstolo. Ele diz que o discípulo é o aprendiz, né? Então, que Jesus, quando estava na terra, tinha os seus discípulos, que estavam ali aprendendo com ele. Ele estava dando as lições do seu evangelho, né, para os discípulos. E depois, quando ele partiu, voltou para o plano espiritual, então os discípulos tiveram as suas provas de fogo, né, e passaram então a divulgar os ensinamentos de Jesus e a praticar os ensinamentos de Jesus. Aí então eles se tornaram apóstolos, porque o apóstolo é o discípulo que já está pronto, é aquele que age, é aquele que pratica aquilo que ele aprendeu. E então nós podemos dizer, né, que Bezerra foi o grande apóstolo do espiritismo no Brasil, porque ele aceitou o espiritismo, defendeu o espiritismo, né? E o tempo todo, na sua vida toda, foi uma demonstração da fé que ele possuía nos ensinamentos do espiritismo, que são, né, a revivescência dos ensinamentos de Jesus, né? Então, nós podemos agradecer a Bezerra, né, pelo seu amor quando esteve encarnado, todo esse trabalho que ele fez enquanto encarnado, né? E o trabalho que ele continua fazendo como desencarnado, né? O vovô Bezerra, o médico das almas, né? O amigo querido, nosso guia espiritual. Então, que as nossas palavras sejam de enorme gratidão e que ele possa ser iluminado, se ele se ilumine cada vez mais e possa continuar, né, exercendo junto de nós o seu apostolado. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, profundamente agradecidos, nós nos voltamos para o seu coração amoroso, pedindo a sua bênção e a sua proteção. Dai-nos, Senhor, a sua paz. Iluminai toda a terra, a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, ligados ao planeta Terra e que por isso somos o seu rebanho, como o Senhor é nosso único pastor.
Se conosco, Mestre querido, dá-nos forças para que nós possamos vencer a nós mesmos, que nós possamos guardar no coração os exemplos maravilhosos do seu apóstolo Bezerra e possamos seguir as pegadas que ele deixou. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos e muita paz.